Então vamos lá, bate palminha aí, vamos claquetar, vamos embora. 1, 2, 3 e já! Ana atrasou. Unisex começando! Hoje com um amigo querido, a voz da Bahia, Antônio Pita. E quero desejar um abraço da turma da Rádio à Tarde FM para vocês. Sempre. Hoje só tem voz bonita aqui, né? De vez em quando vem uns assim meio desafinados, mas bota os três assim, só sai coisa boa. Mas hoje nós não vamos falar de voz. Pensei, fiquei com vontade de dar um tema café com leite para Pita, mas depois eu pensei, não vai ser nada café com leite. O que é? Eu não sei, Pita, eu não sei. Essa senhora é que escolhe o tema, nunca sei também. Nem eu sabia, eu estava hoje caminhando de manhã e pensando. E pensei, por causa das notícias do jornal, eu queria falar com Pita sobre um tema espinhoso, que é machismo. Agora, de novo, não vou citar para não datar, mas mais um jogador famoso, envolvido, preso. Não fui eu. Tu convida... Não me ponha no meio disso, inclua-me fora disso. Mas esse assunto é muito chato, porque eu estava dizendo isso quando estava caminhando para Ana. Nossa, eu não gosto mais de diferenciar gênero feminino de mulheres, porque as mulheres trans estão sofrendo horrores. Tudo que é feminino, acho que é o nome... Nossa, os homens dizem tanto que gostam das mulheres, mas tudo que é feminino é tudo pisoteado, gente. Eu não consigo entender como é que o cara chega na delegacia e assim, com aquela cara de pau que Deus deu, diz, não, gente, eu só entrei no mesmo banheiro, não podia entrar no banheiro. E agora já está... Não, eu fiz sexo, mas foi consensual. Como assim? Quer dizer, Pita, o que acontece com os homens? Rapaz, tu convida um amigo para fazer um programa e depois... Não, mas eu estou sentindo tanto incômodo que eu preciso de uma...
de uma posição heteronormativa para dizer, gente, o que é isso? Por que os homens aprendem que a gente não sabe? Tem alguma coisa de errado. É o que se aprendeu há muitos séculos e não vai mudar tão cedo. Há um esforço, vai continuar havendo, e eu não acredito que mude tão cedo porque a ideologia é muito mais forte. A ideologia se faz pelo convencimento, se faz pelo poder econômico e se faz pelo poder bélico. E todas essas três formas foram usadas contra as mulheres ao longo de séculos. Primeiro que a mulher não, segundo a Bíblia, não nasce da mesma forma que o homem. Ela nasce da costela de um homem. Então ela já nasce com a dívida eterna, a dívida original. Então a visão para a mulher é que ela depende do homem para tudo. Então, Isso é a visão dos homens, né? Porque a visão das mulheres é totalmente diferente. É mas sociedade. isso é uma visão de hoje. É uma visão de hoje. Mas se você olhar para a Bíblia, que é o livro sagrado, vai lhe dizer que a mulher nasceu da costela do homem. Aí já há uma dívida de existência. Sim, Já há uma dívida. ok. Mas assim, chegando aqui, muita coisa já passou. Muitos homens nasceram, muitas mulheres nasceram, muitos homens morreram. Como não saímos do lugar? Como nós ainda temos que aceitar vagão rosa no metrô? Gente, eu tenho um problema com esse vagão rosa também. Porque os homens são tarados, assim, perguntando a queima-roupa. O que dá ao homem o pensamento de que a mulher é um objeto? Eu acredito que nesse sentido não é o que dá ao homem, é o que dá a alguns homens. Porque isso eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz, então não pode ser generalizado. Se há qualquer tipo de exceção, não é geral. Sim, mas o vagão rosa está lá. Ana, Mas outro dia que você vai ter que cavar seu espaço, viu? Marcação vai ser sob pressão a quadra inteira. Eu estou muito incomodada com isso, gente. Eu fiz uma pergunta, eu fiz um comentário na caminhada. Olha o que deu, olha o que deu. Eu vou entrar um bocadinho, Pita, porque assim, a Ana tem uma visão, essa visão que ela está a apresentar é muito real, é preocupante. Ao mesmo tempo, é preciso ter um pouco de sensibilidade para não atingir homens que não fazem isso. Porque eles também ficam incomodados, porque eles não são assim e são conotados sendo assim. É como eu sou portuguesa e vivo na Bahia. Muitas vezes eu sou conotada por coisas que eu não me revejo, eu não sou aquilo. E eu tenho que engolir e docemente dizer, não é bem isso, eu não gosto disso, eu não faço isso. Fica uma coisa sem jeito. Então, é complexo, porque se a gente ataca todos os homens... Não, eu não estou atacando todos os homens, eu preciso entender quantos homens assim você já conheceu, Pita? Momento! Alguma vez perguntar. Mas, Ana... Mas qual é a graça que tem de você ficar se sarrando de uma mulher no ônibus? Mas espera, Ana, se a gente... Para ser muito sincero, da minha turma, isso eu estou falando de infância, da minha turma ninguém. Da minha turma ninguém. Claro que todos têm traços machistas? Tem. Porque a gente aprende dentro de casa, a gente não aprende fora. A gente aprende em casa. Que o homem fala, a mulher obedece. Então, essa questão aí do abuso sexual, que isso é abuso sexual. Não é outra coisa além de abuso sexual. Desde sempre, sempre deveria ser visto como crime. Há pouco tempo que passou a ser crime, mas é um abuso sexual. Porque assim, da mesma forma que as mulheres, com toda a razão do mundo, com toda a legitimidade do mundo, têm que reclamar, têm que, sabe, na hora que acontecer, tem que chamar a atenção, tem que gritar, tem que se impor. Muitas vezes, homens também passam por esse abuso feito por homens. Homem, quando vê isso no ônibus, ele tem coragem de interferir? O abuso sexual, ele acontece tanto para homem quanto para mulher, para LGBTQIA+, porque a pessoa que tem esse tipo de transtorno de personalidade, muitas vezes tem uma fixação em um gênero.
É isso, o Então, gênero feminino só se lenha, rapaz. É um negócio mesmo, é é muito chato. porque, justamente, porque o que se tem digamos, fixação, de fetiche, é sempre em cima da mulher. E sempre aquela desculpa esfarrapada de que encostou, de que se sentiu atraído por conta da roupa que a mulher usa, que não é nenhum tipo de permissão para que alguém ache que tenha que cantar a mulher, que tenha que, sabe, usar daquele corpo como se fosse seu. Então, tem tudo isso que está envolvido. A questão do machismo ajuda muito na fragilização da mulher como ser humano, como cidadã. Porque vai ter sempre alguém para dar desculpa, mas também olha a roupa que ela está usando. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Isso dito Mas por isso mulheres. gente, isso é Mas, surreal. mas vale a pena dizer que isso dito por mulheres. Mas é isso, Mas, eu não acho que o machismo seja uma prerrogativa masculina. não, mas por que É se o aprende? machismo. Mas se aprende desde sempre. É desde sempre. Houve um tempo que as mulheres, praticamente no Brasil, só voltavam a usar burca. Olha, Maria Berenice Dias disse isso pra gente tem pouco tempo. Ana, como é que você, com olhos de fora, vê a situação? Eu Você termino. já andou de metrô aqui? Já andou de metrô em Portugal? Já andou de metrô em vários lugares da Europa? Que homem é esse? A educação do homem muda dependendo do lugar? Ou é Eu, machista mesmo, está acabado? É assim. Acho que nesse sentido aí, eu acho que está no isso aqui. eu Não tem outro lugar. há bocadinho estava a dizer que não se deve generalizar, porque ao generalizar para todos os homens, ou dando a entender que é para todos os homens, nós dividimos e afastamos aqueles que podem nos ajudar a desmontar esta estrutura. Que homem é esse? O Pita fala que realmente há qualquer coisa mental ou há qualquer coisa emocional, psicológica, enfim. Há qualquer coisa que é aprendida e que é permitida e autorizada e que depois, mais tarde, quando ele já é adulto e independente, ele acha que se lhe deixaram fazer isto, ele pode fazer isto e aquilo e vai aumentando as permissões. Mas isto... O facto de eu ter tido a oportunidade de ter viajado por alguns países do mundo me deu também uma noção bizarra da situação. Por exemplo, o Japão. O Japão é um país que nós temos todos referência como um país civilizadíssimo, um país de uma educação acima da média, mas, no entanto, eles ficam loucos com o corpo feminino. São capazes de... Uma mulher é capaz de estar na praia deitada a apanhar sol com biquíni e vem um homem que se aproxima a 30 centímetros, 50 centímetros com uma câmara de filmar ou uma câmara fotográfica e fica ali em cima das partes da mulher, enfim, não é preciso dizer que partes, a tirar a fotografia. E a pessoa diz educadamente para ele se afastar, ele não se afasta. Aquilo para ele é normal. Então, eu acho que há muita, como o Pita falou, há muitas coisas do passado que foram ficando, não sei se foram distrações, mas foram ficando aqui e ali. Vejam este caso do Japão, de uma educação tão exemplar, eles são mesmo exemplares. Aí tem esta questão. Aí depois tem outros povos que a gente está à espera que sejam grosseiros e são extremamente educados nessas questões. Assim, quase que era preciso criar um patamar onde dizer assim, o que a mulher gosta? O que é interessante para a mulher? E depois, na verdade, seguir isso, assim como o homem, porque o homem também não gosta de ser tratado como bruto, acho eu. Mas é tanta coisa para dizer, mas eu agora até vou parar que é para não me interromperem, que a Ana hoje está má. Não, Olha, eu quero fazer uma outra pergunta. Quantas... Eu nunca vi, tá? Eu estou falando que eu nunca vi. Muitas vezes eu já vi mulheres serem assediadas dentro de ônibus, principalmente de ônibus,
E eu sempre tento falar. Ei, que é isso, rapaz? Tá te incomodando ela para criar aquele tumulto, aí o cara se afasta, né? Eu nunca vi os homens fazerem isso. Isso também é uma coisa que me causa muito incômodo, porque a gente precisa de ajuda. Os homens que não partilham dessa forma de agir, tem um lado para ir que é o nosso lado. O que a gente não pode é ficar, gente, para que eu vou pedir ajuda? Eu preciso pedir ajuda a alguém. E já vi uma vez na televisão dentro do trem, uma mulher falou e aí o trem inteiro ficou contra o tarado. Mas veja, precisa alguém falar. Por que é que não pode ser um outro homem? Mas eu acho que o homem sente-se A sozinho. gente precisa de socorro, porque na hora que acontece, gente, é um apuro. Mesmo quando não acontece nada, quando o cara tá só se roçando, gente, é um apuro. Mas aí, Ana, desculpa interromper, Pita, vou só dizer uma coisinha rápida. Aí é preocupante para o homem, porque quando o homem vem defender a mulher, eu percebo que muitos ficam calados, porque se aquele cara ou aqueles caras mudam o foco para esse homem, vão reagir de outra maneira. E então o homem fica eu não diria só com medo, é isso, ele se protege. Ele fica ali supervisionando, mas não se aproxima porque o foco vira e aí já é outro tipo de intervenção e eu acho que tem a ver com isso. Eu não estou a concordar, mas eu entendo porque é que eles não fazem isso. Tem aí, o que Ah, me leva a Pita, uma segunda, quando é um assunto subjacente, mas é porque as pessoas não estão mais se defendendo. Você vai vê as Pita. pessoas serem espancadas e as pessoas não tentam ajudar, elas no máximo fotografam e filmam. Mas a pessoa às vezes precisa de ajuda, ela está sendo massacrada. Nos dois pontos aí, vamos para o primeiro ponto. Primeiro que assim, eu já vi casos de homens intervirem em situações como essas. Mas sempre a partir do momento em que a mulher se queixa. A gente não sabe quem é que está ali assediando ou está fazendo carícias no lugar onde não era devido. A gente não sabe, você não sabe com quem está lidando. De repente é o marido, o namorado, e aí complica. Você vai tentar intervir para ajudar, achando que é uma coisa, quando é outra completamente permitida entre os dois e que não deveriam fazer ali. Eu já passei por uma situação não dessa, mas diferente, que eu percebi que a menina estava sozinha e tinha um cara que estava fazendo a famosa terra na menina. Eu saí do lugar onde estava, dei um chega para lá nele, sem falar absolutamente nada e fiquei atrás da menina, sem encostar nela e protegendo-a. E esse cara, a partir daí eu percebi, porque era um ônibus que eu tomava todos os dias pela manhã, e eu percebia que ele gostava disso. Ele esperava alguém que fizesse o tipo dele para ele fazer isso. E essa menina virou meio que um objetivo maior dele. A partir desse momento, todas as vezes que ela entrava, se eu tinha um lugar assim recuado, que ela pudesse entrar, eu guardava para ela chegar e ficar ali, para sair da mira dele. Na outra questão, que hoje é muito comum das pessoas se importarem mais com o registro do audiovisual do que com o bem-estar da outra pessoa, essa falta de amor ao próximo, isso independe de situações. Porque hoje eu vejo acidentes terríveis, acidentes que as pessoas poderiam terem sido socorridas, perdem a vida porque as outras estão preocupadas em registrar o fato. Querem ser testemunha ocular do fato e mostrar que estava ali. A pergunta é, para quê? É isso. Falta também, eu acho que a gente se envolver um pouco mais com o fato de nós sermos todos gente. Num dado momento, o Pita pode estar tendo uma dificuldade e eu posso ajudar, num outro momento ele pode me ajudar. O que vai me levar ao nosso conselho de US$ 1 milhão para as pessoas. Então,
Se vocês tivessem, Pita nem sabia que tinha conselho de $1 milhão, aí faz aquela cara de, Eu não sabia nada. Vou contar depois. diante de uma situação de machismo, que pode ser assédio, que pode ser espancamento, que pode ser algum tipo de violência, que pode ser um homem descontrolado subindo no carro de uma mulher porque ela deu uma batidinha atrás dele, ficando pulando em cima do carro, igual maluco. Isso tudo já aconteceu, hein? O que é que nós podemos falar para ser de auxílio para o nosso gênero feminino? Quer falar, Pita? Quer falar? Quer que eu fale primeiro? Olha, bom, não é o meu lugar de fala, porque eu não vivo isso, por mais que eu tente falar qualquer coisa aqui, vai ser, sabe, não vai surtir tanto efeito. É meu lugar de ação porque eu sou um homem, filho de mulher, com 4 irmãs, esposa e filha, várias amigas, já trabalhei em empresas cujo Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? o número de mulheres era infinitamente superior a de homens. Eu trabalhava numa empresa que tinha 60 funcionários. Dos 60 funcionários, 4, 5, acho, eram homens. Então, a maioria mulher. Então, dá para você não viver, não dá para sentir o que é, mas perceber como é complexo o universo feminino. Não há unidade no universo feminino. Não sei porquê, talvez alguns psicólogos apontam para os hábitos. Os hábitos, as mulheres já nascem, ganham boneca. E como ganham boneca é uma coisa muito para si, uma coisa muito internalizada. É sempre aqueles brinquedos que levam para hábitos e obrigações domésticas, ao invés de brinquedos que, sei lá, que promovam o olhar mais coletivo, que promovam também sei lá, um tipo de desenvolvimento melhor de visão periférica. Isso também ajuda na visão de mundo. Então, eu acho que o que precisa de fato é esse caminhar ser contínuo, das mulheres estarem sempre umas auxiliando as outras, fazendo o que vocês estão fazendo, chamando atenção para esses assuntos. Porque assim, eu como homem, filho de mulher, irmão de 4 irmãs e tantas outras primas e amigo de tantas mulheres como vocês, o que eu posso fazer é não repetir aquilo que aprendi ao longo da vida. É tentar ter um olhar diferente em relação às mulheres. Mesmo sabendo que existe um embate natural entre homens e mulheres, muito por conta dessa superioridade fictícia. Porque ninguém está sobre ninguém. Eu não acredito nessa. Eu acredito que todos estão sob uma mesma missão. E a submissão, para mim, é ruim. Tanto quanto a submissão da mulher para o homem e de um ser humano para o outro. É assim que Ana, quer falar ou quer que eu fale? Posso falar? Então vá. Nossa, tanta coisa. Eu gostei imenso do que que o Peter falou, e eu acho que existe uma coisa na sedução que envenena as relações. O homem fica sempre... Eu sinto que o homem, e muitas vezes as mulheres também, mas agora o programa é sobre os homens, há uma necessidade de cumprir algumas capacidades em relação aos outros homens, verem aquele homem ir ter com uma mulher, conseguir isto, conseguir aquilo, e alguns homens ficam envenenados por isso, e com tudo que o Peter também falou das aprendizagens. E eu sempre que se coloca
entre um homem e uma mulher, vamos lá, entre o género feminino e o género masculino, uma relação de amizade, são relações de amizade incríveis, são talvez das melhores relações de amizade que se tem. E quando a sedução entra no jogo, a coisa fica poluída e nós temos que saber não poluir, temos que saber manter essa relação de amizade, mas também construir, eventualmente, com pessoas que nos identificamos, relações de sedução, de paixão, de amor, mas sem deixar entrar todas essas aprendizagens venenosas. Eu acho que isso é um caminho que todos nós podemos fazer e as mulheres também têm muita culpa em tudo isto, não são todas, não são todos os homens, e termino como comecei no programa, que é, eu também penso que também tenho que ter o cuidado de não generalizar, porque isso também ofende as pessoas que não fazem isso. E então a gente tem que, acho que todos nós temos que nos fazer muitas reflexões sobre aquilo que somos e o que devemos fazer. Bom, o que eu vou falar é totalmente diferente, tá? Primeiro que eu quero falar com os homens. Eu não conheci, na minha vida inteira, nenhuma mulher que se sinta lisonjeada com esse tipo de atitude. Ela se sente mesmo invadida. Então, o que os homens fazem está muito mais relacionado ao que os outros homens veem que é feito. Então, eles não fazem isso exatamente por causa da mulher, mas porque ele vai se mostrar superior aos outros homens. Gente, para de fazer isso. Sabe uma coisa que não surte efeito nenhum na mulher? Nenhum. Se você quer dizer depois para os seus amigos, olha, das mulheres eu sou o cara mais comestível do mundo, todas as mulheres me querem. Gente, mente, não precisa fazer isso para os outros homens verem, porque não é para a gente ver. A gente não tem nenhuma atração por isso, é zero. Passar na rua e os homens falarem aquelas coisas bárbaras, aviltantes, que eles têm a cara de pau de falar, gente, só agrada homem. Nenhum ser vivo, nenhuma planta. Se você chama a planta daquilo que os homens chamam as mulheres muitas vezes, eu acho que a planta seca, porque dá vergonha. A forma como os homens tocam, gente, assim, perceba que se as mulheres fizessem 1/3 do que os homens fazem com a gente, os homens viviam correndo da gente como se estivesse vendo demônio. Porque é muito invasivo. Então, se vocês querem mesmo dizer que são super fortes, comece a perceber que nem tudo é essa força. Reinterpreta o que isso quer dizer. Porque, nossa, essa coisa de ser forçudo é muito antiga. Existem novas forças. Tem a força da palavra, tem a força moral, tem uma força de gentileza que é muito forte. A força da gentileza move montanhas. Você não precisa dessa coisa tão primitiva e depois para falar para os outros, que é a coisa mais primitiva ainda. A gente podia mostrar, deixar o link, vamos deixar o link na descrição, o link de um filme francês que é isso. Eles mudam, a mulher passa a fazer o que o homem costuma fazer. É cómico, é muito engraçado. Muito engraçado. E ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas conseguem realmente dimensionar, porque tudo que a mulher reclama é subdimensionado. Mas aí começa a se dimensionar o que significa você estar andando na rua e alguém te passa a mão assim, te lepe, como se você... eu nem sei tipificar o que isso quer dizer. Eu não consigo, porque é uma coisa tão invasiva que eu não consigo arrumar uma justificativa lógica. Gente, olha... Eu ficaria aqui muito tempo, mas olha, já está na hora de Pita acabar, o programa dele da rádio está acabando. Então, pronto, pessoal, 1000 beijos.